olhando pra cá. Boa noite, pessoal. Pessoal aqui do Instagram, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Bom dia e boa tarde também para quem vai assistir depois, não é mesmo? Eu trouxe como assunto aqui pra gente falar um pouquinho sobre como não desistir do processo de emagrecimento, né? É um ponto que eu muito, né, que eu mais vejo ali nas pessoas, é esse vai e vem nesse processo de perda de peso, né? Não consegue manter constância, sempre tá começando de novo uma dieta, sempre tá começando mais uma vez o processo de emagrecimento, não consegue ter essa constância, sempre tá desistindo ali, né? Então eu queria falar aqui um pouquinho sobre isso e também deixar aberto para vocês comentarem, né, mandarem alguma dúvida que vocês têm em relação ao emagrecimento e à saúde também aí pra gente ir conversando, tá bom? Boa noite, pessoal do Face que tá entrando aí, estamos ao vivo nos dois, né, ao mesmo tempo. Também só mandar as perguntas que a Nutri consegue acompanhar aqui pra ver, tá bom? Então vamos entender primeiro, né, o que acontece nessa questão de começar de novo, né? O fato de começar de novo, pessoal, não é simplesmente ali, mais uma vez eu vou estar tentando, mas isso aí, né, pro seu corpo, pro seu processo, é muito ruim a gente não ter constância, toda vez a gente está desistindo e iniciando novamente ele, tá? Por quê? O que pega aqui nessa parada? Quando a gente fica indo e voltando nesse processo, a gente não aprende um caminho certo, né? E fica perdendo peso, reganhando o peso de novo, o nosso corpo, ele começa a perder a capacidade de emagrecer, né? Então é como se fosse ali um ioiô, né? No primeiro lançamento daquele ioiô, ele tem uma velocidade ali que ele se mantém, uma constância ali que ele se mantém. Só que à medida que ele faz esse movimento de ir e voltar, ele vai perdendo essa capacidade. E é assim, né, semelhante a isso que acontece com o nosso organismo. A gente vai estragando o nosso metabolismo. Por isso que depois, cada vez que você tenta de novo, se torna mais difícil. Por isso que quando você recupera o peso que você tinha perdido na primeira dieta, na primeira tentativa, você recupera aquele peso, mas recupera muito mais, né, do que aquilo que você tinha perdido, né? Quem aqui já não tentou emagrecer, perdeu peso, depois reconquistou peso de novo ali? E depois, cada vez que vai fazendo, o processo vai se tornando muito mais difícil. Não só pelo critério ali de estar tendo dificuldade de perder o peso, mas até mesmo de manter constância nesse processo, né? Aqui envolve vários fatores, né? O fato que toda vez que você desiste, toda vez que você deixa pra lá esse processo, né? Toda vez que você faz isso, você ensina para o seu metabolismo, você ensina para sua mente que não tem problema, né? Você ensina para sua mente que não tem problema você desistir desse processo. Toda vez que você desiste, né, vai e volta nesse processo, você fica estragando o seu metabolismo, tá? Você fica fazendo uma confusão danada nele ali, principalmente quando você inicia esse emagrecimento com as estratégias erradas, né? Com o pensamento errado, não fazendo um passo a passo, uma base sólida para ter sucesso nesse processo, né? Porque pensa aqui comigo, né? A primeira medida que as pessoas resolvem fazer quando decidem perder peso, né? Elas decidem logo ali já pegar um planejamento, uma dieta para seguir, né? E nisso aí, muitas vezes, elas iniciam com estratégias para restrições, para proibições, né? Não buscam aprender um passo a passo certo, aprender a se fazer um autoconhecimento, identificar mais a fundo o que vem acontecendo ali, né? E quando isso faz dessa forma, ela vai ter muito mais dificuldade em ter constância nesse processo, porque ela vai começar pelo jeito mais difícil, né? Que é o jeito aí que não é o que mais dá certo para todo mundo, tá? Porque se fosse simplesmente pegar um papel e colocar ele em prática, o que acontece? Não existiria ninguém com sobrepeso ou com obesidade, porque a gente tem que trabalhar mais além disso, né? Porque senão você não vai ter os resultados ali satisfatórios que você precisa nesse processo,
tá? Então, não manter a constância, ela vai ser um sabotador ali futuramente para que você atinja o melhor resultado. E até então, pela velocidade que você... Ei, Roseli, lindeza! Boa noite, tudo bem? Nayara, boa noite. E até também pela depois a velocidade que você vai ter nessa perda de peso. Então, a primeira vez que você entra em contato com uma estratégia de emagrecer, né? Quando eu falo estratégia, pode ser até essas dietas aí mesmo que, né, que a gente vê da moda aí. Primeira vez que você entra em contato com isso, mas não trabalha mais a fundo ali nesse processo, o que que vai rolar? Você pode até seguir por um período de tempo, só que isso aí vai ter dia de começar e dia de finalizar. Não vai ser constante, você não vai manter para sempre. E quando a gente pega só uma estratégia e não trabalha pontos mais a fundos, você não trabalha a raiz do problema e você sempre vai ficar indo nesse processo de emagrecimento. Vai sempre estar estragando o metabolismo e cada vez mais tendo muito mais dificuldade de perder o peso, né? Então, na primeira vez que você tenta o emagrecimento ali, seja aumentando a atividade física ou tirando, por se proibindo, tirando alguma coisa da sua alimentação, você tem um resultado muito maior do que depois, né? Que você vem e continua fazendo essas tentativas aí nesse processo, tá? E por que, Nutri, que eu não consigo manter a constância? Isso é muito importante a gente identificar o porquê que a constância não está presente no seu processo, tá? Vocês vão ver sempre eu falando muito disso. Por quê, né? Vai a fundo, autoconhecimento, porque tem que ter isso. Como vocês já perceberam, né? Ter simplesmente um plano alimentar não vai ser a única estratégia que vai te ajudar nesse processo, nesse emagrecimento aí. Porque se fosse fácil assim, né? Se fosse só ter um papel ali te mandando o que comer e a que horas comer, a gente não tinha o tanto de pessoas com sobrepeso e obesidade. Mas por que que tem isso? Porque um papel não resolve nada, né? O papel ele vai ser uma ajuda, uma estratégia ali é muito legal, quando bem trabalhada, bem estabelecido no momento certo, ela vai te ajudar a ter ótimos resultados, vai ajudar você, né, sair do efeito platô, porque chega um momento na perda de peso que a gente estagna, né? A gente não consegue perder mais peso. Isso acontece porque o nosso metabolismo se adapta. Então, estratégias alimentares ali, né, planejadas, elas vão ajudar muito nisso, nesse quesito, da gente trabalhar esses pontos aí, né. Vai evitar que você fique ali no efeito sanfona também, né, fica indo e voltando, então porque a gente vai fazer uma dinâmica, uma pontuação diferente ali, tá? Mas mais do que isso, a gente tem que entender o porquê que você não tá mantendo essa constância, né? Então, eu vou citar aqui alguns casos mais comuns que eu vejo, mas eu convido fortemente você que tá aí assistindo, que tá nesse processo de emagrecimento, que já fez e voltou muitas vezes nesse caminho aí, que já tá a ponto de desistir e achar que a perda de peso não é mais pra você, eu te convido fortemente a fazer essa autorreflexão aqui, identificar por que que eu não mantenho constância. Você já parou para se perguntar por isso? Por que que eu vivo desistindo do meu processo de emagrecimento? Por que que eu não mantenho ele? Porque, eu vou ainda além aqui, porque eu sei que não posso extrapolar na comida, eu sei que eu não posso pegar uma caixa de bombom e comer ela toda de uma vez, eu sei que eu devo comer mais frutas, eu sei que eu devo beber água, eu sei que eu devo fazer atividade física, mas por que que eu não faço? Você já parou para fazer essa pergunta para você? Identificar o porquê que você não mantém a constância nesse processo? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, porque quando a gente pergunta o porquê, a gente começa a fazer o autoconhecimento. Quando a gente faz esse autoconhecimento, a gente se conhece, identifica o porquê da situação, identifica a raiz do problema, é muito mais fácil a gente saber lidar com ela, eliminar ou amenizar ela ali, saber enfrentar ela, né? Para a gente continuar num caminho crescente ali para o nosso resultado, para o nosso objetivo, tá? Então, alguns pontos que eu mais vejo no consultório, por que as pessoas não mantêm a constância, muito relacionado àquela questão do imediatismo. Querem coisas imediatas. Gente, eu tava fazendo uma busca aqui no Google e vendo em relação ao emagrecimento, né, saúde, perda de peso e emagrecimento. Joguei essas palavras lá no Google. E fui fazer uma pesquisa, né, num site ali específico que a gente tem, para fazer uma análise, para ver o que mais as pessoas pesquisam ali no Google. E o que elas mais pesquisam é as seguintes frases: perder peso rápido,
como emagrecer rápido, como emagrecer em uma semana, como perder peso em 3 dias. É isso que elas mais pesquisam. É a perda de peso rápido. É isso que a maioria das pessoas buscam, perder peso rápido, né? Só que o que acontece? Quando elas fazem aqui, a gente tem um grande perigo nessa situação. Primeiro perigo aqui é o seguinte: quando a gente faz esse tipo de busca ali e a gente decide por esse caminho de perder peso rápido, tudo que vem rápido, né? Até um ditado, né? Eu escutava muito isso. Tudo que vem rápido vai embora rápido, né? Voa rápido também. Isso é verdade, né? Porque quando você vai para essas estratégias que podem até ali fazer em uma semana você perder, sei lá, 500 gramas, 1 quilo, né? Tem estratégias que podem potencializar, pode até ajudar nisso aí. Só que acontece, são estratégias, não são a constância, não são um estilo de vida saudável, né? São estratégias que vão ter dia para começar e horário para acabar. Elas não vão ser duradouras. Só que o grande problema está justamente nisso. Por elas não serem duradouras, tanto pela dificuldade e até na questão fisiológica, é uma coisa às vezes muito impossível de você seguir, igual a questão de cetogênica, dieta low carb, por exemplo, ali. O seu corpo, ele não vai conseguir ficar por muitos períodos, de 30 dias, por exemplo, numa dieta cetogênica. Né? O nosso corpo, ele usa principalmente ali o carboidrato. Isso aí vai te trazer fisiologicamente efeitos colaterais na cognição, né? Na questão do estresse. Quem é que se fica ali uns 2, 3 dias sem comer uma boa fonte de carboidrato, né? Um arroz ali, uma mandioca, uma batata, fica totalmente sem ali, bem zerado, bem baixo mesmo. No final desses, né, de uma semana já começa a dar uma explosão ali, um estresse ali. Isso é super normal, isso é fisiológico no nosso corpo, tá? Então essas estratégias ali para acelerar, perder peso muito rápido, é algo ali que não vai ser duradouro. Então o que acontece, né? A pessoa faz essa estratégia, não mantém a longo prazo, não é algo duradouro ali para ela. Então quando ela para de fazer aquela estratégia, o que ela vai fazer? Se ela não aprendeu a enraizar os hábitos, se ela não aprendeu a driblar os sabotadores, se ela não sabe um caminho certo ali para ela manter após essa estratégia, o que acontece? Muito provavelmente ela volta aos hábitos antigos. E quando ela volta a isso, né, principalmente se ele tiver tido um peso muito grande, uma proibição muito grande, e ela tem contato com aquele alimento que ela julgava proibido, que não podia, e ela acaba extrapolando, ela incha totalmente ali, ela ganha peso de novo ali, ela reganha ainda o peso ainda que ela tinha perdido e reganha mais ainda, né? E começa estragando esse metabolismo aí. Justamente por quê? Porque ela não aprendeu a base, ela só pensou no agora, né? Ela só pensou no rápido, no processo rápido. Então isso aí é algo muito perigoso no processo de emagrecimento. Por isso que fica indo e voltando, por isso que não tem constância, porque quando faz essas estratégias, muitas vezes ali já vem associado com o quê? Sofrimento, com martírio, com algo muito difícil de se fazer. Pensa aí, uma coisa que você faz, às vezes há 20 anos, né? Fazendo a mesma coisa, 30 anos fazendo a mesma coisa, né? E você de repente do nada para de fazer. Isso aí vai ser um impacto muito grande para o seu corpo, para sua mente principalmente ali. Vai ser um impacto grande isso, né? Afinal de contas, você tinha uma coisa muito enraizada, um hábito muito enraizado, né? Igual, por exemplo, aqui em Minas, né? Aqui a gente tem muito costume das quitandas, né? Então, pão de queijo, pão francês, bolo, esses biscoitos, assim, feito, né, com farinhas refinadas, tanto no café da manhã, tanto quanto no café da tarde, ou no momento que você tem fome, né? É o lanchinho básico ali. E isso é um costume muito grande. Então, logo de cara, mudar isso, tá vendo que tem que ter uma adaptação, né? Não é simplesmente se impondo alguma coisa que você vai conseguir fazer isso ali e eliminar isso de vez. É uma coisa que faz parte ali, às vezes, desde quando você era criança, tá? Então, isso é um problema muito grande. Então, as pessoas buscam muito esse resultado rápido, querem ver resultados rápidos e esquece do seguinte: para você chegar no patamar que você está hoje, você teve uma evolução ali ocorrendo na sua vida, né? Você teve momentos na sua vida que te levou. Então, hoje aqui, por exemplo, por que você acha que você não está mantendo constância e por que você está com o excesso de peso que está hoje, né?
Tem motivos aí por trás. E esses motivos, descobrir esses motivos, vai ser muito importante para te ajudar nessa constância, nesse processo aí, tá? Outro ponto também aqui são alguns pensamentos, né, de dieta que a gente costuma ter, né? O que é pensamento de dieta? Pela maneira, eu já falei isso muito aqui com vocês, mas pela maneira que até mesmo as faculdades ensinam, né, de trabalhar, né, de formas profissionais, então naquele primeiro momento, eles ensinam um pensamento de dieta, onde tem o quê? Proibido e permitido, né? Aquele papo, tá com fome, come 2 castanhas, pelo amor de Deus. Se eu tô com fome, 2 castanhas jamais vão me saciar, né? Porque quando eu tô com fome, eu quero comer mesmo, eu quero comer ali comida de verdade, seja um pão com ovo, seja um arroz ali com carne, com salada, né? Então 2 castanhas não vão matar a minha fome ali, certo? Então esse pensamento de dieta, ele ficou muito enraizado. Esse critério ali, tem que comer sopa à noite. E quando as pessoas estão muito apegadas a esse pensamento, elas começam a ser muito 8 ou 80. Elas começam ou eu faço assim ou não faço. Se eu consumir um doce, eu já saí da minha dieta. Porque ela tem fixado nela esse pensamento de dieta, ela tem fixado nela esse pensamento de proibição. E isso aí é o que mais atrapalha o processo de emagrecimento. Pensa, quanto mais você se proíbe, quanto mais você se restringe, mais você não trabalha o que precisa ser trabalhado, mais você vive nessa ida e vinda de dieta, de seguir uma dieta ali, parece que mais você anda para trás, né? Porque você, por até um certo momento, você consegue, mas depois não é duradouro, não tem constância. Então, quebrar esse pensamento de dieta é muito importante. Então, eu recebo muitas perguntas, tipo, Nutri, posso comer isso? Nutri, posso comer tapioca? Posso comer tal coisa? Qual que é a quantidade? E isso é muito complicado de falar. Primeiro, porque não existe alimentos proibidos. Você pode emagrecer comendo de tudo. Aí você me pergunta, Nutri, mas e uma bolacha recheada? Isso pode ser consumido? Posso comer isso? É saudável, Nutri? E justamente isso aí é um pensamento de dieta. Esse pensamento que existe um item ali que faz você ser saudável e outro que não te deixa saudável. O que acontece aqui, que as pessoas perdem a noção, é do equilíbrio que tem que ser mantido. Então, por exemplo, eu acho muito, muito engraçado isso, porque às vezes tem um terrorismo nutricional muito grande. Comer uma bolacha recheada. Isso não pode. Mas o whey protein pode utilizar. O whey protein também é industrializado, também tem aditivos na sua composição, né? Então o iogurte que você compra, a maioria, é difícil a gente encontrar no mercado um que seja mais limpo, ou seja, que não tem tantos aditivos, tá? Então quando a gente fica muito preso a esses pontos, a gente começa a ter esse pensamento de dieta. E o que vem quando a gente tem esse pensamento? Já que eu não posso comer nada, né? Já que tudo faz mal, então eu vou continuar comendo do jeito que eu tô. Já que tudo engorda, tudo é ruim. Então cria essa percepção ali na gente. Ou eu como só salada e carne e ovo, né? Porque também vem a crença que o arroz engorda, né? Ou se não, eu como tudo a Deus dará. Eu encho ali de pipoca, eu encho ali de salgadinhos, tá? E o problema tá justamente nisso. Esse pensamento de dieta cria essa percepção que existe um lado, ou você é saudável ou você não é. E não é assim. Ser saudável não é se proibir, não é se restringir, é você aprender a fazer as estratégias no momento certo, aprender a driblar o que está sabotando o seu emagrecimento e você aprender a fazer as combinações certas ali dos alimentos, consumir algum tipo mais ali de macronutriente ou micro em determinado momento quando você deseja acelerar, mas mais do que isso, você ter uma base sólida que você vai manter para sempre nesse processo de emagrecimento, porque se você não tiver essa base sólida para manter para sempre, você vai ficar indo e voltando sempre nesse processo. Aí, igual voltando na quesito da bolacha recheada, aqui tem um grande porém. Uma coisa é você lá comer umas 3 bolachas recheadas, tá? E o restante da sua alimentação foi super legal, né? Então comeu frutas, comeu verduras, bebeu água, faz atividade física,
faz a sua meditação, faz o seu momento de manutenção do seu estresse, do seu relaxamento ali. Isso é uma coisa. Outra coisa é você, de uma vez, comer um pacote de bolacha recheado compulsivamente, ir lá e comer mais um não sei o que compulsivamente, e até mesmo uma fruta compulsivamente, né? Então a gente tem essa percepção, fruta pode, né? Fruta é natural, é saudável, super saudável, é cheio de vitaminas, minerais, mas vai lá você comer, né? Sei lá, umas 100 maçãs por dia ali, isso aí vai dar excesso de calorias. Então não é porque é uma fruta que se você pode comer, né? A Deus dará, né? Comer como se não houvesse amanhã, né? Então essa é a sacada. Essa aqui, gente, é a sacada do processo de emagrecimento para você ter constância. Então, primeiro ponto, igual a Nutri falou para vocês, tirar esse peso que tem que ter um dia certo para você perder tantos quilos, que tem que ser rápido, porque toda vez que a gente tem muita ânsia, quando a gente quer muito rápido, a gente acaba gerando mais ansiedade. Aí você vai lá, se pesa, ou olha a sua barriguinha que ainda tá do mesmo jeito no espelho, fica focando só em alguma área, a gente vê ali, a gente se frustra, porque a gente tava com uma expectativa de perder às vezes 10 quilos em um mês. Quando você vai lá e se pesa e vê que perdeu às vezes 9, já aconteceu isso comigo, com pessoas que passaram em consulta comigo. Tava com desejo de perder, essa pessoa tava com desejo de perder 4 quilos ali no mês. E a hora que a gente foi pesar, essa pessoa perdeu 3 quilos. E ela ficou super chateada. Ela não gostou do resultado. Gente, olha só pra você ver. Conseguiu perder os 3 quilos, tinha melhorado. Essa pessoa, eu lembro que ela tinha muito estresse, então ela tinha conseguido remanejar muito o estresse dela e melhorado, inclusive, a qualidade do sono dela ali. Fora da alimentação, né? Porque ela tinha começado a introduzir água, frutas, que eram coisas que ela não tinha, o hábito ainda tô enraizado. E ela ficou muito chateada de ter perdido apenas 3 quilos. Então pensa só aqui para vocês verem, né? O tanto que isso atrapalha. Além do fato que a gente fica ali ansioso, querendo ter resultado muito rápido. Então essa questão de querer resultado muito rápido é o que mais te atrapalha ter constância no processo. E o que eu mais vejo as pessoas buscando. Eu quero resultado rápido, emagrecer rápido. Como se tivesse ganhado aquele peso ali muito rápido, né? Como se hoje, né, a sua realidade hoje fosse a mesma de, sei lá, 3 anos atrás, né? Ou de quando você começou esse ganho de peso, ou de quando você tinha aquele corpinho ali, igual quando, né, a gente é adolescente, o nosso corpo é diferente, né? A gente tem um corpo, a gente tem uma rotina, tem uma vida totalmente diferente do que tem hoje, tá? Então, são caminhos diferentes ali. E eu até falei esses dias pra vocês sobre até a questão da autoestima nisso aqui. Porque às vezes quando a gente tá lá, na época adolescente, né? Tá na época ali dos namoradinhos, né? Às vezes a gente tá mais empolgada, a gente tende, às vezes, a cuidar um pouquinho mais da autoestima, né? Tudo aquilo. Só que às vezes depois quando casa, ou às vezes com a rotina de trabalho, que quando a gente, eu até falo, quando a gente faz ali os 18, faz os 20 anos, 25... parece que a rotina fica muito mais difícil. E aí, o que acontece? A gente remaneja o nosso tempo pensando, né, no trabalho, na família, marido, filhos e vai por aí, né? E vai pensando nesses quesitos e vai esquecendo o quê? Da autoestima, do cuidado. Às vezes, essa chave, essa falta de administração do seu tempo, tirando tempo para você, pode ter sido um gatilho que te levou a ganhar peso, né? Pode sim estar relacionado. A Vilmara comentou aqui, suas palavras estão tirando as minhas dúvidas, né? Sobre a questão do comer isso ou não comer aquilo. Exatamente. Boa noite, Marcilene. Eu comi o pacote todo de bolacha, misericórdia. Eu comia, né, o pacote todo de bolacha. Pois é, isso aí que vai definir. Gente, sabe o que eu fazia quando eu era adolescente? Eu comprava um pacote assim de pipocão, daqueles, na época era aqueles que tinham um desenho de um rato, sabe? E comprava 1 litro de refrigerante, na época eu comprava o Del Rey. E eu lembro que ficava baratinho, eu ficava super feliz, que vinha muito, olha o pensamento de egoísmo aqui, né? A personalidade egoísta aqui, refletindo no meu comportamento alimentar. Então, pelo fato ali de mão de vaca, na verdade, nem tanto egoísmo, mas de mão de vaca, né?
Pelo fato de eu comprar um pacotão de pipocão e 1 litro de refrigerante por um preço barato, eu achava aquilo o máximo. Então, quando eu era adolescente, eu comprava isso e comia tudo sozinha, numa sentada, aquilo ali. E tinha necessidade? Cabia, mas será que eu tava com fome, né? Às vezes metade do pipocão e um copo do refrigerante já tinha matado a minha fome. Mas não, eu comia até dar o fim daquilo ali, né? Ainda mais que eu ficava super feliz que eu ganhava, né, um dinheirinho ali, economizava esse dinheiro e deixava pro momento ali pra comer. E eu ia lá e comia descontroladamente. Olha pra você ver, né? Comportamentos que eu iniciei na minha adolescência refletiram depois na vida adulta ali, tá? Então esse fato aí tem que ser trabalhado. Então, primeiro, pensar nessa questão que rápido não vai ser duradouro. O segundo ponto, libertar desse pensamento de dieta, pesar, ficar muito naquela preocupação. Então, a gente existe aqui, pessoal, processos e fases do emagrecimento, tá? A primeira fase é o que as pessoas pulam, e o que foi muito ensinado aí por muitos nutricionistas, né? Inclusive eu, no meu primeiro ano de formada, era o que eu praticava, afinal de contas é o que a faculdade tinha me ensinado. Depois que eu quebrei a cara e vi que eu não dava conta e que tinha muitos pacientes que não conseguiam, né, ter sucesso nesse processo, que eu fui bater o bundão na cadeira e fui estudar e fui ver o que estava faltando, né? Então esse fato ali de ficar come isso, tal seu dia vai comer mais carboidrato, não, vai comer menos carboidrato, vamos pesar aqui para ter um equilíbrio na proporção dos macros, para ter certeza da quantidade que você está comendo. Isso aí faz parte de estratégias, e estratégias não são mantidas a longo prazo, né? Elas vão ter prazo, momento de começar e de iniciar. Então, você só vai fazer elas lá na frente, a hora que você tiver seu alicerce bem feito, bem trabalhado, porque senão você vai ficar indo e voltando no processo de emagrecimento. Você não vai ter um processo satisfatório e duradouro ali desse processo, tá? Então esse é um grande erro ali. Então fica pesando, igual quanto que eu posso comer de arroz? 4 colheres, 6 colheres de arroz. E aí, como que tá a tua fome, né? A primeira pergunta deveria ser essa. 4 colheres de arroz, mais 4 de feijão, mais um bife do tamanho da palma da mão ali de boi, de frango, mais meio prato de salada. É algo que mata a sua fome? Você come, se sente saciado ou continua com fome? Não, eu continuo com fome. Então não vai ser só essa quantidade que vai te saciar ali nesse primeiro momento, né? Então, quando a gente fica muito preso a isso, é complicado. Portanto, que na parte quando a gente monta um planejamento ali, que a gente calcula um planejamento ali para um paciente, a principal parte que a gente faz ali é sentar com ele e perguntar o que ele come ao longo do dia. Por quê? Eu não simplesmente vou direto e calculo de acordo com o peso, com a idade, né, com a rotina, quanto de calorias aquele paciente tem que comer. Porque isso aqui não é válido o suficiente, isso aqui não é referência o suficiente. Porque cada pessoa, por mais que ele no cálculo determina que ela tem que comer 2.000 calorias, quantos pacientes, principalmente quem vem em processo de emagrecimento, vai indo e voltando, vai só reduzindo calorias. Aí eu pego paciente que está ali consumindo, né, pessoas que estão consumindo 1.500, 1.200 calorias por dia, não consome arroz, consome um pedacinho de carne, consome isso, aquilo, outro ao longo do dia, não dá nem 1.200 calorias. E no cálculo, para manter o peso daquela pessoa, ela tinha que consumir 2.000 calorias. Olha o tanto que ela está consumindo, muito abaixo da necessidade dela. Ela foi muito abaixo da necessidade. Então, como que eu vou fazer? Se eu prescrever para ela logo de cara um plano das 2.000 calorias, o que ela vai fazer? Ela vai provavelmente, às vezes, ganhar gordura ali, né? Então, o que eu tenho que avaliar? O que ela come. Se ela sente fome, que o momento ali que ela fica saciada. Esse é o primeiro passo que ela tem que aprender muito, né? Aprender também, porque às vezes tem aquele critério, eu como 1.200 calorias, só que a hora que chega no sábado e no domingo, come 4.000, 5.000 calorias, tá? Então tá vendo que essa parte matemática é a matemática, a parte básica ali do emagrecimento, mas não é a única. Por isso que só contar calorias não resolve. Além que vem aquele fato, né?
que a pessoa decide emagrecer, ela reduz calorias. À medida que ela reduz calorias, igual essa pessoa que consome 1.200 calorias, o metabolismo dela tá um metabolismo reduzido para gastar as 1.200, porque o que entra é aquilo, né? Então, ali, se eu for reduzir mais calorias para promover o emagrecimento, eu vou estragar todo aquele metabolismo. Eu não vou conseguir dar aporte nutricional para aquela pessoa. Eu não vou conseguir dar nutrientes necessários para que aquele corpo funcione de maneira adequada, funcione de maneira correta, né? Funciona a todo vapor. E isso vai influenciar até mesmo na quebra da gordura e na oxidação da gordura. Pensa aqui, se você está consumindo muito pouca caloria, seu metabolismo entende que está acontecendo uma loucura, ele entra em estado de alerta, porque aqui tem uma parada, minha amiga. Seu corpo, né, seu cérebro ali quer te manter vivo, ele não tá nem rasgando se você quer emagrecer. Para ele, essa matemática não entra aqui. Afinal de contas, o nosso metabolismo ele tem a tendência a ser poupador de energia, economizar energia e não ficar gastando ela à toa. Então, se você fica só reduzindo, fica só se restringindo, se proibindo, tá faltando isso, tá faltando aquilo outro, ele quer te manter vivo. Então, uma medida de seguro aqui é até mesmo reduzir o seu gasto energético, reduzir até mesmo ali a queima da gordura, tá? Então, por isso, fazer reduções drásticas, reduzir muito, não vai ser algo duradouro também fisiologicamente para o seu corpo, tanto emocionalmente, psicologicamente, mas até fisiologicamente para o seu corpo não vai ser algo que vai ter duração, tá? Me tira uma dúvida, o que comer à noite ao invés da janta? Pois é, o que acontece nesse quesito aqui? Pensando ali em montagem, né, a primeira um ponto básico no processo de emagrecimento. O que a gente tem que pensar nesse quesito da noite é que, se você for, por exemplo, jantar, né, um prato maior, com mais quantidade, com mais volume, se ele for ali por volta das 10, 11 horas da noite, não vai ser muito legal. Por quê? Porque a gente tem um ciclo circadiano, a gente tem um reloginho biológico. Então, nesse horário da noite, seu corpo não vai estar muito ali aceso para fazer essa digestão, essa metabolização ali, tá? Não que se você comer esse prato à noite, você vai engordar. O que vai fazer você ter excesso de peso é o total da sua rotina, tudo que você come ali ao longo do dia, né? Se for em excesso de calorias, isso aí vai interferir no excesso de peso, tá? Mas no quesito, tirando o jantar ali, como normalmente aqui a gente conhece janta como, né, arroz, feijão, carne, salada, o que poderia ser comido ali, poderia ser às vezes uma vitamina, com um pouquinho de proteína, utilizar um whey protein, um colágeno, que também é fonte de proteína, um mingau ali, tá? Poderia ser feito qualquer outra coisa, de acordo com o seu paladar. Aí vem outro detalhe, isso é a base, tá? O que você vai manter para sempre na sua vida, esse padrão alimentar e saudável, né? Só que lá na frente, a hora que você for fazer estratégias, lembra, tem dia de começar, horário de acabar, né? Para acelerar o emagrecimento, igual aquelas pessoas que tem que perder, sei lá, 20, 30 quilos, que é uma quantidade maior. Então, para evitar que o corpo se adapta e entre em efeito platô, ou seja, não consiga mais perder peso, aí a gente entra com essas estratégias aí, tá? Que vão ser o quê? Por exemplo, um jejum, um low carb. Aí visando num jejum, por exemplo, o jantar ali vai depender da sua janela alimentar. Então, por exemplo, se você à noite é uma pessoa que tem muita fome, então o ideal é fazer mais refeições à noite, se você está visando o jejum, e atrasar as refeições da manhã, né? Já iniciar primeiro, tipo o almoço, por exemplo, tá? Caso contrário, fazer esse jantar, a última refeição mais cedo, que pode também ser ali, né? Tanto uma salada como proteína, mas poderia ser uma vitamina, né? Tipo um shake, né? Quando a gente fala shake, né? A gente já imagina aqueles shakes que vendem pronto e tal. Mas o shake nada mais é, quando eu falo, é bater às vezes um leite ali, uma banana, né, um whey protein, aquilo ali é um shake, tá? É uma bebida rápida e prática. Quem vive na estrada, na correria, não tem opção mais prática ali de levar tudo em pó. Então, por exemplo, leva ali o leite em pó, leva ali o whey protein, que vai ser proteína, leva ali a aveia, que vai ser carboidrato. Então, no meio da estrada, adiciona água, pega uma garrafinha tipo essa, sacode, toma, pronto, é a sua refeição. Você não precisa nem perder, entre aspas,
tempo ali preparando ou procurando um local para você fazer a sua refeição. Então, gente, a nutrição é isso, ela é mágica, ela encaixa para todo mundo, para necessidades de todo mundo, tá? Só que às vezes a gente fica com esses tabus, fica preso. Ah, eu não posso comer aquilo ali porque aquilo é proibido, aquilo engorda. Ah, eu não posso comer arroz. É porque o arroz engorda. Não é ele que vai te engordar. É tudo que você faz ao longo do dia, né, da semana, dos meses, né, dos anos ali, que vai fazer você ganhar esse excesso de peso. Ninguém ganha 1 quilo em uma semana. Esse 1 quilo aí, se você estiver ganhando, muito provavelmente é retenção ali de líquido que tá rolando. O processo de ganho de peso não é assim rápido, igual muitas vezes a gente imagina que seja, tá? Mas aí voltando para esse quesito do jejum, se for uma estratégia de jejum, a sua última refeição poderia ser uma vitamina como essa e associar também um antioxidante ali. Então, às vezes uma fruta rica em vitamina C, como por exemplo uma laranja, uma goiaba, um mamão, um chá até mesmo. Gente, chá é poderosíssimo. Só que chá não é igual a gente pensa. Muitas pessoas pensam, tomar 1 litro, 2 litros de chá. Não. Mas se você colocar em momentos pontuados ali e não depositar, falar que o chá ele vai ser um milagre, né? Ah, eu perdi peso, foi o chá. Não, é um contexto da sua alimentação, tá? O chá ele vai contribuir muito. Por quê? Ele ajuda ali a te relaxar. Então, para quem é estressado, ansioso, ele ajuda a modular as papilas gustativas. Então, para quem tem muita vontade de comer doce, né? Então, por exemplo, um chá de canela ajuda muito nisso. Ele vai te ajudar. Parabéns, suas lives são as melhores. Tento sempre acompanhar. Muito obrigada. Obrigada, Carlos. Então, pessoal, não vai ser aquele alimento ali, não vai fazer o milagre todo, mas ele vai auxiliar. Esse que é o problema também, voltando ao pensamento de dieta, que é o que atrapalha na constância. A gente deposita, às vezes, as últimas fichas da gente no processo de emagrecimento a um alimento que a gente considera milagroso. Então, repara, sempre tem um item que está na moda. A aveia já teve muito na moda. O ovo teve na moda, que veio a dieta do ovo. O hibisco teve super na moda, como chá emagrecedor. Teve um outro negócio que veio. A soja, teve um período que a soja foi super em alta, super na moda. O chá verde, super em alta. O chá que emagrece, que queima litros ali, né? Queima muita caloria. Agora tem um outro chá, que é uma mistura aí, que é um protocolo de 3 dias, que vem emagrecer, que não sei o que. Tá, vai ajudar? Sim. Mas eles vão garantir a constância? Não adianta você pegar, ficar 1 mês focado, tomando esse chá ou fazendo tal tipo de dieta, se você não aprende a ter a constância, se você não enraiza o hábito básico aqui, se você não aprende a comer quando tem fome, se você não aprende a se conectar, identificar o que está sabotando o seu processo de emagrecimento, por que que hoje você está com excesso de peso, por que que você não consegue perder peso? Porque, igual eu tô falando, você vai estar tampando o sol com a peneira, né? Você não vai estar indo na raiz do problema e resolvendo ele. Então pensa aqui comigo, agora o final de ano é o momento que as pessoas sempre fazem promessas falsas para elas mesmas. Fazem promessas com expectativas mentirosas e no fundo elas sabem que são, mas elas preferem viver, se enganar, né? Porque quando isso acontece, você não tá enganando o Nutri, você não tá enganando a pessoa da academia ou alguém da sua família, você tá se enganando. Tudo que você faz é reflexo para você, não para as outras pessoas ali. Então, por exemplo, eu quero sempre ver aquela pessoa que eu acompanho, que faz parte, né, dos meus métodos ali, né, dos acompanhamentos de emagrecimento, eu sempre quero ver ela tendo resultado e ficando livre de mim, né? Eu não quero ficar acompanhando ela pra sempre, porque quanto mais eu fico com ela, eu tô perdendo a oportunidade de levar meu conhecimento e ajudar outra pessoa, né? Até então, por isso que eu desenvolvi um método de emagrecimento Agora Eu Fico Top, porque nele eu abranjo mais gente, eu consigo levar com mais conhecimento para mais pessoas ali, né? De uma vez, tá? Então, só que quando a pessoa chega e fala assim, não, agora vai, né? Agora eu tô indo, eu vou mais uma vez, mas essa minha tentativa agora é séria.
Só que ela vai nessa tentativa pensando num resultado muito rápido, pensando ali já na festa de fim de ano, não, eu tenho que emagrecer porque a hora que chegar Natal vai ter a ceia. Então, é ou não é? Eu tô falando mentira? Eu tenho que emagrecer porque a hora que chegar Natal tem a ceia e eu gosto muito de beber, então para mim poder aproveitar, porque eu já vou ter emagrecido. Então vem aquele pensamento que eu emagreço para depois eu engordar de novo. É justamente isso que tá acontecendo, é esse pensamento que tá rolando aqui, né? Eu vou perder peso para depois eu poder ganhar de novo. Eu vou perder peso agora, vou deixar de comer o que eu gosto agora, vou me restringir, vou me proibir, vou passar fome, vou fazer um sacrifício agora. Mas para a hora que eu chegar em tal momento, eu vou poder comer. Esse é o pior pensamento que uma pessoa pode ter. Esse é um pensamento muito sabotador. E isso é uma mentira que ela tá contando para ela mesma, né? Nesse processo aí, né, do emagrecimento. Ela fica com esse pensamento, vou fazer isso para depois eu poder comer. Não, vou fazer isso até eu viajar, porque depois que eu for pra praia e tirar minhas fotos com meu biquíni, né? Inclusive, eu já chego na praia já comendo ali tudo errado, né? Eu sei que não tem muitas opções às vezes, né? Então, dependendo do lugar que é mais quente, às vezes não tem tanta opção de salada, né? Frutas e tal. Mas não tem necessidade de comer como se não houvesse amanhã, né? Comer compulsivamente, comer às vezes todos os dias muito prato com fritura. Não tem tanta essa necessidade, tá? Então é importante você ter essa percepção. Se você já vai nesse pensamento, você já está indo para o pensamento errado. Você já está indo para uma coisa que lá no fundo você sabe que você não vai manter para sempre. Que você não está aprendendo o ponto básico, a base ali. Você vai estar só fazendo uma parte do processo e depois você vai abrir mão e vai voltar a ser o que você era antes. Aí novamente você vai ganhar peso novamente ali, vai se frustrar novamente, vai esperar chegar de novo ali, né, vir com o projeto verão para pôr de volta ali o processo de emagrecimento. E toda vez que você faz isso, você fica indo e vindo nesse processo, né? Não vai tendo resultado, vai tendo dificuldade cada vez mais de ter esse resultado, né? Além do fato que depois vai ser muito mais difícil. Cada vez mais você vai tender a colocar estratégias mais pesadas, mais difíceis, para atingir esse objetivo aí do emagrecimento. Tá? Então é importante pensar nisso. Então quando a gente fica muito preso, não faz esse passo a passo certo, a gente não faz esse alicerce certo, não usa essas estratégias no momento certo, a gente não mantém a constância do processo do emagrecimento. Então esses dois pontos pensar no tempo ali, não querer ter resultado rápido, que hoje eu fiquei chocada de tanto de perguntas, pesquisas que tem no Google relacionado a isso. Como perder peso rápido, como emagrecer 5 quilos em 2 dias, né? Então isso aí já tá na cara que não quer resultado duradouro, que é só imediato, tá? E isso não é legal, como eu falei pra vocês. E o segundo ponto é se libertar desse pensamento de dieta. Igual até esse teu exemplo aqui, né? Comentando dessa opção que dá pra gente fazer igual com whey, né? Pra levar, pra ser uma opção rápida. Eu volto de novo nesse gatilho, nesse ponto aqui. Porque a gente vai lá, demoniza os alimentos e esquece de outros ali. Então, eu vejo isso muito na low carb. Não pode comer arroz. Arroz engorda, nutre, tá, engorda, beleza. Então, como é que é o seu final de semana? Eu bebo muita cerveja ali no final de semana. Cerveja é carboidrato, entendeu? Olha que não tem nem lógica, sabe? É umas coisas que não faz sentido. E o final de semana ali, para muitas pessoas, pode ser algo que dificulta também. Porque manter a constância, quando eu falo em se manter constante, não desistir desse processo de emagrecimento, não está relacionado somente ali você fazer de segunda a sexta, mas também no final de semana. Então, para quantas pessoas o final de semana é um sabotador? Porque a hora que chega o final de semana, esquece, parece que vira outra pessoa, né? Muda totalmente a rotina, não toma água, não come as frutas, não come a verdura, come excessivamente, extrapola no excesso ali das calorias, começa a comer em excesso ali os itens, e isso aí vai sim estar atrapalhando, né? Porque enquanto você não aprender a lidar com o seu final de semana que tá te sabotando, você vai viver sempre indo e voltando nesse processo de emagrecimento. E ir voltar no processo não é legal, gente, não é legal. Já falei isso aqui pra vocês, eu sempre falo. Então queiram sempre se manterem se manter magro, perder peso de vez mesmo, né? E para perder peso de vez tem que ter a constância. E para ter constância tem
Tirar esse pensamento de resultado rápido e tirar esse pensamento de dieta, né? De essa crença, né? Quando eu falo pensamento de dieta, toda essa crença que vem de proibição, não pode comer isso. E vira que mexe também, eles lançam, né, os alimentos que é os demônios, né? Eu até brinco assim, o terrorismo nutricional. Por quê? Gente, é o que dá mídia. Pensa aqui pra vocês, igual eu tava falando desse quesito, né? Chá tal coisa pra perder peso. Como as pessoas têm muito essa necessidade de querer resultado rápido, elas caem em qualquer promessa vazia, né, ali, de perder peso rápido, né? Então é quando elas caem nisso, elas vão lá e investem. E isso, para a indústria, é muito bom. Então eles vendem muito tal produto, é muito bom ali para eles. Não come isso, mas tome isso aqui. Isso para eles é muito bom, isso é lucro que gera, tá? Então temos que ficar atentos aí. Não existe um alimento milagroso, existe um conjunto de ações. Pensa com a Nutri aqui, vê se a Nutri tá falando besteira ou se tem lógica isso aqui. Se existisse uma cápsula, um chá, um alimento que te emagrecesse, que você comesse ele e pronto, acabou, não precisasse fazer mais nada e tava tudo resolvido, lindo e maravilhoso, existiria o tanto de sobrepeso e obesidade igual existe, o número só aumenta. E não é só no Brasil, né? É praticamente quase que no mundo todo, né? Só aumenta os índices de sobrepeso e obesidade. Por quê? Porque não é uma dieta e não existe um alimento milagroso. Se existisse, gente, igual esses chás aí. Esse chá, quantas vezes, reflete, volta ao passado aí, pensa quantas vezes teve dietas e alimentos da moda, igual agora tá tendo, né, chás aí da moda. Se isso fosse a principal mágica, fosse ele sozinho, exclusivo, que resolvesse o assunto, tinha acabado, né? Tinha acabado. Não existiria nem nutricionista mais para emagrecimento. As nutricionistas iam trabalhar só com controle de doenças e com hipertrofia, né? Porque o assunto estava resolvido. Se existisse, até eu ia querer tomar esse negócio, gente. Mas pensa pra vocês verem. Mas por quê, né? A gente quer coisa, a gente não quer sair da zona de conforto, a gente quer resultado rápido, né? Quer chegar ali rápido no processo, e isso aí não, né? Não vai ser duradouro. E não tem milagre para isso, não tem mágica. E a mesma coisa que vem com os alimentos. Cada época, eu não sei se é para ganhar mídia, ou se às vezes é falado sobre isso, e quando a gente vê, a gente interpreta de uma outra maneira, né? Porque tem isso também, às vezes eu tô falando aqui uma coisa pra vocês e depois às vezes vocês entendem de uma maneira diferente do que eu tava querendo passar, não sei, pode acontecer. Mas o que já existiu de alimentos demonizados, né, aí, então, arroz não pode comer, o pão francês engorda, né, só que essa teoria do arroz e do pão, do carboidrato com relação a ganho de peso, não está relacionado somente porque é o pão, porque é carboidrato. Está relacionado porque a pessoa come esses alimentos compulsivamente, come esses alimentos em excesso, né? Porque ela fica ali, não sabe fazer as combinações certas. Então, quando come arroz, né? Come muito extrapoladamente, come que depois está empantufado. Aí, por que está empantufado? Foi o arroz sozinho que engordou? Não foi o arroz, foi o excesso do arroz. O pão branco, né? Igual eu citei aqui que em Minas a gente tem muita mania da quitanda, né? Que o pão é café da manhã, café da tarde e lanche quando a gente tá com fome. É o pão branco que te engorda, que faz você ganhar peso? Não, é o excesso dele ao longo do dia e a maneira que ele é distribuído. E não só ele, mas uma pessoa que só come pão o dia inteiro, o que ela tá comendo? Só carboidrato. Tá faltando vitaminas, minerais, tá faltando fibras, tá faltando proteínas, tá faltando gordura. A pessoa que só come o pão ali, então por isso que ela engorda. Não é o pão que engorda, mas o excesso do pão, a falta da combinação dos alimentos certos, a falta de estratégia ali nessa alimentação, tá? Por isso que tá ganhando esse excesso de peso. E cada vez mais, né, as pesquisas vão evoluindo. Então, uma coisa que aconteceu aqui muito grave, eu até falo, que foi o quê? Quando veio aqui as ideias da margarina, o que foi lançado? Que a manteiga era ruim para a saúde, porque tinha gordura saturada. Isso foi lançado. A gordura saturada é ruim para a saúde, Nutri? Em excesso, como uma alimentação ao todo desequilibrada, sem fibras, uma rotina desequilibrada, uma pessoa que não
não faz atividade física, que não é saudável. Quando eu falo saudável é o seguinte, conjunto é alimentação, atividade física, se autoconhecer, controlar seu estresse ali. Uma pessoa que vive só estressada, brigando, lógico que aquela pessoa não é saudável. Uma pessoa que só fica pra baixo, triste, lógico que isso não é saudável, tá? Então, um conjunto de ação ali, e ela comer em excesso essa gordura saturada, vai ser prejudicial? Lógico que vai. Se essa pessoa tem aí na família pessoas com diabetes, né, pessoas com doenças cardiovasculares, vai contribuir muito para ela desenvolver. Mas o que a indústria não contou nesse período, quando lançou essa teoria que a manteiga era ruim, e eu lembro que até lançam, né, até hoje ainda tem isso, mas a manteiga para a saúde do coração, manteiga com fibras, manteiga, tem uma que vem um outro negócio escrito, uma da latinha verde, eu não tô querendo falar marcas aqui, mas tem uma outra manteiga que vem outro negócio escrito. Ah, é tudo com essas propagandas que protege o coração, que não sei o que com fibras, que emagrece, não sei o que. Tá, é feita de, eles usaram muito esse marketing, né? Ah, é feita de óleo vegetal, então é natural, feita da planta. Como se a carne, né? A carne, o leite, né, fossem ruins, né, fossem prejudiciais para a nossa saúde, como se a proteína fosse ruim, né. Então lançaram essa perspectiva que era mais saudável porque vinha da planta, né, foi isso que foi lançado né, quando surgiu isso. E o que depois veio os estudos vendo? Por isso, gente, que eu falo, tem que estudar muito, igual sempre que vocês veem aqui eu postando, sempre que eu estou estudando, estou pesquisando coisas que estão saindo novas, porque eles vêm e implantam terrorismo, mas isso aí depois pode ser mudado, né? Essas ideias vão sendo mudadas ali. Então a gente sempre tem que se atualizar para levar conteúdos mais certos ali para vocês. Então o que aconteceu? Descobriram que, na verdade, essa margarina, ela é muito pior para a sua saúde do que a manteiga. Margarina não é a melhor opção ali. A melhor opção é você voltar a consumir a manteiga que antes eles demonizaram, colocaram como proibido, tá? Porque a margarina, ela tem gordura trans ali. E a gordura trans, ela é muito mais prejudicial, né? Lembrando de todo o conjunto ali da alimentação, né? Que eu falei pra vocês. Ela é muito mais prejudicial do que a gordura trans que tem ali na manteiga, tá? Então, por mais que a gordura, né, a margarina, ela vem da planta, ela, pelo ser um processo muito industrializado, ela tem esse grande problema aí, porque ela vem de tanta industrialização, ela tem essa gordura trans. Esse que é o ponto dos alimentos industrializados. Então, da bolacha recheada, que a Nutri falou aqui para vocês. Por que que esses itens devem ser consumidos com moderação? Presta atenção. Não falei proibição, falei moderação, equilíbrio. Porque nesse processo de industrialização, tem ali gorduras trans, que são mais prejudiciais. Tem ali conservantes, os aditivos, que são substâncias químicas, que são prejudiciais se a gente comer compulsivamente, comer em excesso e não ser saudável, ou seja, não ter um equilíbrio na nossa vida. Isso aí vai fazer mal ali, né, com o passar, né, dos anos, né? Não é hoje você comer um pacote de bolacha recheada, você vai morrer. Não, senão tava todo mundo morto. Vocês concordam comigo? Né? Porque nem todo mundo ali é 100%. A pessoa que é muito 100%, só come coisas naturebas, né? Eu até falo assim, naturebas, essa pessoa ali, ela tá num outro nível, tá? Um outro nível muito grande lá em cima. Porque pela rotina, gente, pela correria, pela nossa vida de hoje, não é mais a mesma vida que nossos avós, bisavós levavam. Hoje em dia é diferente a situação, né? E às vezes a gente fica só preocupado com o alimento ali, que é isso, aquilo outro, mas é a poluição que tá aí. Essa poluição também, ela entra aqui, essa água, que por mais que é filtrada, ainda não é 100% limpa, tá? Inclusive, tem estudos que sugerem que essa água que a gente toma, por mais que passe por filtro, o ideal era até passar por um filtro de carvão, né? Essa água, ela tem presença de hormônios. Por quê? A mulher, né, quando tem a parte da menstruação, né, tal, ela tem muita liberação de hormônios ali. E esse hormônios vai para a água do esgoto, que não é tratado 100%, e volta para o nosso consumo. Olha só para vocês verem que louco. Tá vendo? Então, se for pra gente preocupar, a gente tem que fazer o quê? Comprar uma redoma de vidro e morar dentro dela.
né? Essa que deveria ser, né, a questão aqui. Então a gente consegue amenizar esses efeitos que a gente tem, tanto da poluição, né, tanto ali do alimento industrializado, que às vezes a gente tem que ter contato ali, né, porque senão como é que vai fazer, né? A rotina depende às vezes disso, né? Com outras estratégias, incluir ali mais vegetais ali, fazer combinações desses vegetais. Então, o suco verde ali, por exemplo, por que o suco verde é legal? O suco verde emagrece? Não, ele não te emagrece. Mas ali é uma explosão de nutrientes. Para uma pessoa que não gosta de jantar, que não janta, mas tem que ter um consumo de vegetais, porque eles são a nossa principal fonte de fibras, vitaminas e minerais, um suco verde é super da hora. Um suco ali com uma couve, uma laranja, que vai ser antioxidante, que ajuda a combater radicais livres, ajuda a limpar, entre aspas, o nosso organismo, é super da hora, super top fazer um suco desse, tá? Então, é isso aí que a gente tem que pensar. Na nutrição é um leque de coisas que a gente consegue fazer e abrir ali para esse processo. Não é simplesmente ali se proibir, se restringir, não é esse o caminho. A gente tem que libertar esse pensamento de dieta, o que é proibido, o que não é, e fazer todo um conjunto dessas ações ali, tá legal? Então, igual eu tava falando pra vocês, dessa questão da margarina, teve esse terrorismo do ovo, o ovo tem colesterol, faz meu colesterol ficar alto. Hoje em dia, caiu por terra isso aí, né? Hoje em dia, os estudos já mostram que o alimento não faz você, né? O colesterol do alimento não faz o seu colesterol sanguíneo se elevar. O que vai fazer ele se elevar é um desequilíbrio alimentar, a genética ali que vai estar propensa para isso. E falando em genética, né? Também tem os estudos agora que sugerem que a combinação exata dos alimentos consegue modular a expressão dos genes, ou seja, modular a sua genética ali, né? Então, através de combinações alimentares adequadas, estratégias adequadas, você modula. Então, por mais que toda a sua genética te diz que você vai ter um colesterol alto, não necessariamente você tem que ter. A genética influencia? Influencia, mas ela não manda bosta nenhuma nessa bagaça aqui, né? O que manda é você com as suas escolhas alimentares ali que você aprende a fazer ao longo da sua vida, tá? E a gente é batata. Quando a gente começa a fazer esse autoconhecimento, se cuidar, fazer atividade física, colocar mais nutrição na sua alimentação, à disposição, é outra coisa. Só que o que acontece? O nosso grande pecado. Ai, minha barriga não saiu, minha barriga tá aqui ainda, né? Então isso é complicado. Tô pensando em fazer uma live amanhã e falar sobre gordura localizada. O que vocês acham, né? Sobre algumas estratégias para gordura localizada e tal, explicar mais sobre isso, né? Porque a gente foca muito nisso, quanto de peso perder e tal, né? Então, se vocês quiserem, eu faço. Depois vocês me mandam falando se vocês querem sobre esse assunto. E eu vou encerrar, dar tchau pra vocês aqui, mas espero que tenha ficado fixado isso. Para emagrecer, tem que aprender uma base sólida, tá? Para você não ficar indo e vindo nesse processo. Não queira ficar indo e vindo, perdendo peso e reganhando peso. Porque quanto mais você faz isso, mais você estraga seu metabolismo e mais dificuldade você tem de perder peso. Para manter a constância, a gente tem 2 passos muito importantes aqui. Eu postei até um vídeo falando sobre isso e aqui eu falei desses 2. Mais exemplificado para vocês. Que é a questão de se libertar do pensamento de dieta e não colocar... e não ficar querendo resultado rápido, tá? Porque esse resultado rápido vem ansiedade junto, vem outras coisas ali associadas juntos, tá bom? Então, pensar nisso aí, nesses 2 pontos, tá? E era isso que eu queria falar pra vocês. Obrigada, Carlos. Eu vou falar sobre ele, então, aqui amanhã, tá? E, gente, se vocês forem vendo, querendo algum, sei lá, assunto diferente, manda pra mim no direct, nas caixinhas. Nutri, fala disso. Que daí eu posso fazer live, transformar em vídeo. Esses vídeos todos que eu venho postando são dúvidas de pessoas que me perguntaram, tanto aqui no Facebook, tanto aqui no Instagram e tanto também no TikTok, né? Lá no TikTok também tem muita interação. Inclusive, tem algumas pessoas daqui que vieram de lá pra cá, né? Então, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram aqui. Quem vai assistir depois, eu vou deixar salva aqui também essa live, tá? Foi um grande prazer ter vocês aqui e contribuir um pouquinho com o meu conhecimento aí pra vocês, tá bom? Beijo, pessoal, e até mais. Tchau!